Olá, telespectadores. Hoje os senhores terão um prazer imenso de conhecer uma pessoa fantástica. Nós teremos o prazer de entrevistar quem está ao meu lado, Luizlinda Dias de Valois Santos. Acertei o seu nome, né? Acertou, sim. Nascida no estado da Bahia, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, ex-ministra de Direitos Humanos do Brasil, no governo de Michel Temer. A Luizlinda ingressou na magistratura em 1984, foi a primeira juíza negra do Brasil. Foi procuradora-geral do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Vocês se lembram do DNR? Ele hoje mudou de nome, né? É Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o conhecido DENIT. E tendo sido aprovada, gente, em primeiro lugar num concurso para a Advocacia Geral da União. Autora de obras como o livro O Negro do Século XXI. Doutora, é um prazer recebê-la. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A palavra é sua para se apresentar rapidamente. Nós já vamos começar as perguntas e fique tranquila. Tá certo? O tempo vai passar tranquilamente. Boa tarde a todos que estão aí me assistindo, a vocês que estão aqui bem próximo de mim, me dando este afago, este carinho. A irmã Anita Zimpim, como eu sempre chamo, e aos senhores da Uniter, que eu não tenho nem palavras. Prefiro que o universo lhes diga. Deus abençoe, porque o meu Deus abençoe para vocês é muito pequeno. Muito obrigado. Nós da Uninter é que agradecemos. Eu só tenho aí uma retificação a fazer. Pois não. Na minha qualificação. Eu fiz o concurso para, na época, era procurador autárquico federal. Autárquico federal. Depois foi que, com o passar dos anos, mudou para a Advocacia Geral da União. Mudou a denominação, mas as atribuições as mesmas. Perfeito. E apesar de eu ter sido aprovada no primeiro lugar a nível nacional, foi um concurso muito difícil, muitíssimo difícil. E eu passei em primeiro lugar, mas eu não pude ficar na Bahia, não me deixaram ficar na Bahia. Ora. Mas sei lá por quê, né? Deviam ter seus motivos. Mas... E aí me disseram, por isso que eu fui chefe da Procuradoria. Perfeito. do DENIT, aqui no estado do Paraná. E então um dia me disseram, me elogiaram bastante e me disseram, mas você passou em primeiro lugar, mas não pode ficar aqui, porque nós temos um nosso candidato. Quer dizer, eu passei em primeiro lugar, ele passou em segundo, mas eu nunca tive padrinho político. São as artimanhas da política. Que a gente vai deixando para lá, eu não brigo por nada não, que nada. E aí eu vim, eles me disseram, então tem para você o Paraná. Eu disse, então pode me mandar. Eu só conhecia o estado do Paraná pelo mapa. Aí eu disse, bom, então de 30 dias. Só sabia que era bem mais frio que a Bahia. Era gelo. A Bahia 30 graus, aqui naquela época acho que era 4, 5, 6, uma coisa dessas. E aí vim aqui para o Paraná e fui direto para o DENIT, ali no Tarumã. Certo. A época era DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Mas não adianta querer fazer maldade a ninguém, porque eu cheguei, logo em seguida o chefe da Procuradoria se aposentou, e passados uns dias, quando eu abri o Diário Oficial da União, porque antigamente era físico, eu vi lá a nomeação de Luizlinda Dias de Valois Santos para responder como procuradora substituta, responder como titular da Procuradoria do DNR no estado de Sergipe. Gente, me perdoe, mas foi uma emoção muito grande. Eu disse, mas meu Deus, uma mulher preta, pobre, da periferia de Salvador, desapadrinhada. Candomblessista, fazer o quê? Então, mas veja que interessante, com esse currículo, eu diria, invejável, né? As pessoas que não a conhecem,
Imagino que a senhora nasceu em berço de ouro. Então, conte-nos um pouco sobre a sua origem. Meu Deus do céu, livro aberto, eu não escondo nada. Até porque se eu esconder, eu vou esconder também a vida de meus pais. Eu sou filha de Luiz e Lindaura, daí o meu nome, Luiz Linda. E meus pais eram pobres, muito pobres mesmo, porque não dizer miseráveis. E minha mãe era preta, bem pretinha mesmo. Ela era professora, mas o que acontecia? Ela fazia as provas e quando chegava depois diziam, não, traga o retrato. Quando ela levava o retrato que exibia, disse, espere em casa que nós vamos lhe chamar. Isso deve ter uns 60 anos, mais ou menos. Nunca foi chamada. Então, ela vendo... meu pai era motoreiro, é motoreiro mesmo a palavra correta, de bonde, da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. Então, ela foi lavar roupa, foi pescar, foi, como ela dizia sempre, ia engomar na Casa das Brancas, no bairro da Barra e Barra Avenida, e eu acompanhava ela. Então, o que acontecia? Eu estudava em um turno, e no outro turno eu pescava marisco na maré, e subia uma ladeira com a lata de gás na cabeça, trazendo os mariscos. Uma parte minha mãe fazia alimentação para nós, e a outra parte botava na porta, no prato, como chamava, o recipiente, para vender. E já lavei muita roupa, botei muita trouxa de roupa aqui nessa cabeça. E hoje eu tenho orgulho disso. Eu tenho o maior orgulho dos meus pais. Lavei roupa, carreguei marisco, pesquei marisco, saí, fui para o subúrbio de Salvador pescar um marisco que hoje quase não tem mais. É o chamado Preguari. E por aí minha vida foi desse jeito. Depois, aí meus pais melhoraram um pouco e eu fui morar numa casa faxinada, no bairro chamado Fonte do Capim. E a casa faxinada, eu vou explicar, porque quase ninguém sabe o que é a casa faxinada. A casa faxinada é aquela que é feita de parede de palha de coqueiro e o teto também de palha de coqueiro. Mas aí nós já estávamos ficando ricos. E passou. Depois meus pais compraram um terreno e fizeram uma casa de taipa. De taipa todo mundo deve saber, porque ainda hoje existe no Brasil e no mundo a casa de taipa. Agora, meus pais eram exigentes com a educação. Educação no sentido global. Educação doméstica, educação do respeito, educação da atenção, do caráter. E a educação que nós recebemos na escola. Porque a educação a gente recebe dentro de casa. Na escola a gente recebe os ensinamentos, os conhecimentos que os professores nos transmitem. Perfeito. E aí a vida foi seguindo. Mas doutora eu acho que eu já falei demais. Não, veja que quando nós buscamos na literatura dados que mostram a sua brilhante carreira, eu diria, nós nos deparamos que a senhora foi mais uma vítima do preconceito racial. E eu pergunto se foi isso que a motivou a buscar a área jurídica para construir a sua carreira, isso que a motivou a estudar direito. Eu tenho 99% de certeza que sim. Foi um fato que me marcou e até hoje eu não consigo me libertar dele. Acho que o senhor quer se referir às palavras do professor no colégio. Sim. Eu tinha apenas 9 anos de idade, era pequenininha, até hoje eu não sou muito alta. E ele pediu lá um material e meu pai comprou um material inferior. Filha de pobre, como é que ia comprar material esnobante? Não tinha. E aí ele chamou o número 23. Aí eu levantei-me e entreguei o material para ele. Ele olhou para mim assim com aquela cara bem fechada. Ele disse, menina, mas não foi este o material que eu pedi? Eu disse, mas foi esse o material que meus pais puderam comprar. Ele aí virou assim, mais asperamente ainda, e disse, olha, se seus pais são tão pobres que não podem comprar o material para você estudar, pare de estudar e vá aprender a fazer feijoada na Casa da Branca, que você vai ser muito mais feliz.
Gente, numa sala de não sei quantos mil alunos, eram só 2 meninas negras, eu e uma outra. E aí eu dei para chorar. Aí saí, chorei bastante. Mas eu sou muito impetuosa, sou muito ousada, decidida. Aí voltei e fui até ele. Eu disse, professor, eu não vou aprender a fazer feijoada na Casa da Branca, não. Eu vou estudar, vou ser juíza e volto aqui para lhe prender. E aí, olha, perna para que te tem. Acho que bateu o medo na hora, inclusive de meus pais, porque eu sabia que eles iam reclamar. E aí fui para casa. Cheguei em casa, meu pai disse assim, não é o horário de você chegar. Por que você chegou agora? Aí eu contei a ele disse, filho meu e filha minha não responde a professor. Professor é para ser respeitado. Professor é o segundo pai, professor é a segunda mãe. Aí chamou minha mãe e disse, veja aí como é que você vai punir a nossa filha. Aí minha mãe disse, você que vai tomar uma sova. Sova mesmo, ela disse, a expressão dela. Aí eu fiquei toda apertadinha, esperando como seria a sova. Ela disse, vá atrás da porta e lá tem uma palmatória e uma sola. Veja com o que você quer apanhar. Aí a cabeça girou, eu digo, meu Deus, qual é o que vai doer menos? Aí eu disse, eu quero apanhar com a sola. Ela disse, então pegue e me traga. Gente, mas tomei uma sova que só Deus sabe. Aí depois minha mãe disse, agora vamos tomar um banho de água e sal. Imagine, tomar aquelas lepadas toda do corpo, depois tomar um banho de água e sal para sarar. Meu Deus. É. E aí, passou tudo. Eu continuei estudando e a minha vida foi seguindo, né? Mas o direito foi a sua primeira caminhada no Não, estudo não, ou teve antes outra experiência? Eu sou professora também, professora, Eu fiz o curso de pedagogia, assim, rápido, porque eu tenho muito medo do amanhã, eu gosto de tudo hoje. O amanhã será outro dia. E aí eu fiz o PREMEM, era um plano de emergência do ensino médio. E aí eu fiz também e passei em primeiro lugar. Eu gosto do primeiro lugar, porque o primeiro lugar não se discute. Mas nem sempre é assim. E aí, há quem diga que o segundo lugar é, na verdade, o primeiro perdedor. É, né? Tá certo. Mas e aí perfeito. eu fui ensinar no colégio no município próximo, em Camaçari. Foi ensinar a criançada. A criançada. Ensino fundamental hoje. Fundamental. Né? Seria fundamental primário. hoje. Na época era o primário. Aí depois foi passando o tempo e aí acho que eu comecei a namorar e me casei, uma coisa assim. E eu entendi que eu tinha que evoluir, que aquilo ali não bastava para mim. Eu tinha que andar mais um pouco. Ainda tinha uma missão de voltar para aprender aquele... Como se juiz prendesse todo mundo assim, à toa, aleatoriamente, né? E aí eu sei que eu me casei, tive um filho, e aí eu fiz vestibular para direito. Aí também fui aprovada logo de primeira. E aí eu me formei, me graduei em direito em 78, em dezembro. Quando foi em janeiro, abriram-se as inscrições para este concurso, para procurador autárquico federal. E foi aí que eu estudei bastante, muito mesmo, muito. Perfeito, porque pelo que eu vi na literatura, a senhora não só estudou bastante, como em 1984 se tornou juíza. Sim, não é verdade? Sim. E eu vi também uma curiosidade, que a senhora adotou em suas audiências o uso de colares de candomblé. Conte-nos um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Quem sabe se os atores envolvidos não se manifestavam positiva, negativamente. Conta para nós, estamos curiosos. Mas eu tenho que antes elogiar o pessoal da biblioteca daqui de Curitiba. Porque para eu passar no concurso para a magistratura baiana, em 83, 84 eu tomei posse, eu contei aqui com um apoio muito grande do pessoal da biblioteca daqui.
E aí eu sentava lá e pesquisava e anotava, e o pessoal dizia, ó, chegou um livro novo. Então, e também os juízes federais aqui, porque eles me davam as sentenças para eu estudar. Então, isso é um débito que eu tenho para com o estado do Paraná e com a capital curitibana. Bom, não é que eu tenha passado a usar, é porque a minha religião é o candomblé. É o candomblé de Angola. Minha tia, a irmã do meu pai, era uma das primeiras mães de santos do estado da Bahia. Uhum. E ela, coitada, era fora do contexto familiar, porque somente ela aderiu a esta religião. Meu pai era católico, um apostólico, romano, e graças a Deus que eu era. E ninguém ficava chocado com isso nas audiências, pelo contrário. Né? E aí eu usava, como até hoje eu uso, em respeito aos meus orixás, aos donos da minha cabeça, como eu sempre, todo mundo sabe que é. E eu usava a toga, porque eu não vejo nenhuma incompatibilidade. E usar a toga de magistrado com as minhas guias. Não se usa o crucifixo, não se usa outros símbolos de outras religiões. Então, aí só que um dia um determinado colega veio para pegar na minha guia. Eu digo, não, aqui você não vai pegar não, de jeito nenhum. Eu não sei onde você botou sua mão. Aí ele ficou todo arrepiado, todo chateado, mas depois voltou tudo ao normal. E quando eu tomei, voltando um pouquinho, quando eu tomei posse como juíza no estado da Bahia, o que eu fiz? Eu fui ao Colégio Duque de Caxias, onde aconteceu o episódio quando eu tinha 9 anos, mas eu fui lá, gente, para me ajoelhar, agradecer de joelho, batendo cabeça no chão, aquele professor. Porque ele foi o grande estimulador para que eu fizesse o concurso para a magistratura. Porque as pessoas brigam, né, por tudo. Não, eu fui agradecer. Se ele não tivesse me despertado isso. Exatamente, me despertado, talvez aquilo nem nascesse em mim. Mas quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu quero falar com o professor X. Aí, disse, o que a senhora quer, não sei o quê. Eu não disse quem eu era, nem nada, eu não... Aí eu disse, não, eu quero falar com ele, olha, tem 6 meses que ele morreu. Eu digo, que dó, mas de toda sorte eu vou agradecer aos céus e pedir a Deus, aos meus santos, meus orixás, que acolham-no de bom grado. Então, foi esse homem que eu acho que foi aquele momento que me deu... eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta. Então, vejam que há cerca de 30 anos, a senhora foi autora da primeira sentença de condenação por racismo no país. A senhora se lembra desse caso? Uma outra pergunta que eu já vou emendar com essa. A senhora se acha ou se denominaria militante contra o racismo no país? Eu vou responder a última pergunta e depois eu falo sobre a sentença. Eu acredito que eu tenho certeza que desde os 5 anos de idade eu já era militante contra o racismo na Capelinha de São Caetano, onde eu me criei. Que era um bairro eminentemente negro, e eu sempre estava à frente de buscar melhorias, escola e cesta básica, aqueles, não sei se os senhores se lembram, daqueles alimentos para a paz. Sim. Eu, lá num espaço que tinha, não me lembro, um centro assistencial, eu ia lá para pesar, para distribuir com os moradores da Capelinha, que eram negros, pobres. Então, eu sempre fui militante, sempre. Porque eu sou neta de escrava. Então, minha avó me contava muita coisa, e aquilo eu fui administrando, mas ao mesmo tempo não fazendo isso. E eu fui com vontade, eu digo, não, eu tenho que mudar este tratamento que o Brasil dá ao seu povo preto. Perfeito. Assimilou bem o cenário? Né? Sim, com certeza, com certeza. Minha avó, e ela dizia umas coisas que até hoje eu guardo dentro de mim. Ela dizia assim, Mafia, não deixe ninguém te pisar. Mas eu, enquanto criancinha, não entendia. Com o passar do tempo, eu fui entendendo o que ela queria dizer. Porque ela veio como escravizada,
E veio criança, então ela misturava a língua portuguesa do Brasil com a de Angola, coitada, tinha hora que ela falava, ninguém entendia nada. E quanto ao problema da sentença, olha, a minha vida tem cada momento que eu não sei como é que meu coração ainda aguenta. Muita emoção. Muita emoção e responsabilidade. Responsabilidade. Lá tem a distribuição normal, né? E um certo dia eu recebi um processo para instruir e julgar. Aí quando eu li, eu disse, meu Deus, não tem matéria nenhuma, não se falava nisso do Brasil. A não ser assim, muito rapidamente. Foi uma empregada doméstica, bem preta, e eu chamava ela 100 gramas de gente, porque ela é baixinha. E ela foi a um supermercado fazer umas compras. E levou o dinheiro dela no bolso e tudo. E foi. Quando ela entrou no supermercado e saiu. Quando ela saiu, aí o segurança foi em cima dela e disse, abra a bolsa, você roubou aí um sabonete e um frango congelado. Ela disse, não, na minha bolsa não tem nada. Ele disse, abra a bolsa. Aí ficou naquele abra, não abre, não abre. E ela não abriu a bolsa. Aí o que ele fazia? Ela estava com uma blusa com um colarinho. Ele pegava ela por aqui, pelo colarinho, levantava e soltava. E ela batia no chão. Não sei quantas vezes. Algumas vezes ela caiu deitada, levantou, outras vezes sentada, outra vez em pé mesmo. E isso enquanto aguardava a polícia chegar. Quando a polícia chegou, aí os policiais se identificaram. Ela disse, agora eu vou abrir a bolsa. Aí ela disse, não sou eu que vou abrir a bolsa, não. Toma aí, pode abrir. Aí o policial abriu a bolsa. Quando abriu a bolsa, não tinha nada lá dentro. Eu sei que esse processo na distribuição caiu para eu decidir. Eu disse, meu Deus, não tinha legislação, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Só tinha mesmo a lei dos juizados, do juizado de pequenas causas. Não eram nem juizados especiais ainda. A lei 7.244. Aí eu disse, bom, esse processo aqui eu vou ter que decidir. Veio para minha mão uma decisão, tem que sair. Marquei o dia da audiência, nesse dia eu marquei uma tarde inteira, só para esse processo. E aí mandei chamar testemunhas de um lado, testemunha do outro, e alguns policiais também. Eu sei que quando eu fui pedir para o policial que nos dava assistência lá no juizado, pedi a ele para verificar as pessoas, como sempre se faz, né? Chapéu, para ver se estava armado. E tinha uma pessoa lá que estava com um revólver. Aí o policial disse, então o senhor vai deixar o revólver aqui, como habitualmente acontecia. Eu disse, não, meu revólver não. Aí o policial veio e disse, doutora, ele não quer deixar o... Eu disse, ele quer. Aqui quem manda somos nós. Não é a testemunha, não. Aí eu sei que foi o primeiro entreveiro que teve nesta audiência. Aí eu sei que eu instruí, ouvi até de noite. Eu digo, agora a sentença vai sair agora. Todo mundo vai esperar. Nem que a gente durma aqui, mas a sentença sai agora. Aí eu prolatei a sentença e publiquei logo ali, para todo mundo tomar conhecimento. Todo mundo assinou, leu, olhou, sei lá. Essa sentença foi parar nos tribunais em Brasília. E não houve nenhum retoque. Essa sentença anda aí pelo mundo inteiro. E aí, quando eu cheguei em casa um dia, eu recebi um bilhete. Você prolatou essa sentença, mas de amanhã você não passa por baixo da porta. Nós vamos lhe matar. Aí, no outro dia, aguente um pouco que nós vamos dar vamos dar cabo na sua vida. E aí, todo dia era um bilhetinho. Aí eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, eu já tinha meu filho.
Aí eu disse, meu Deus do céu, se me matarem. Eu já estava em via de divórcio. Aí eu disse, pronto, e aí, meu filho, quem é que vai cuidar? Eu disse, meu filho, olha, eu vou comprar uma passagem e vou para Curitiba passar um tempo enquanto alivia aí esse momento. Aí fui ao banco para tirar um dinheiro, que eu estava juntando um dinheiro exatamente para comprar algum lugar para eu morar com meu filho. E aí eu fiquei sentada lá e disse, velha, peraí, fique aí, que eu vou ali no caixa para sacar o dinheiro e volto para você levar o dinheiro na mão para não ir sem dinheiro. Tá bom, meu filho. Mas banco a gente não chega e já está o dinheiro ali, né? Então ele demorou um pouquinho lá no caixa. Aí daqui a pouco, quando eu vi, foi um segurança, outro segurança e um gerente, assim, no meu entorno. Ele aí veio de lá e disse, o que houve? Minha mãe, você está passando mal? Eu disse, não, meu filho. E por que tanta gente aí no seu entorno? Aí o mais afoito disse, ela veio aqui, sentou aí. Demorou muito para ir embora, nós estamos pensando que ela veio organizar aqui para assaltar o banco. Rapaz, aí eu não aguentei. Eu disse, mas eu assaltar o banco? E neste dia tinha saído no jornal à tarde, exatamente a íntegra desta sentença que eu tinha dado há 3 dias anteriores. Uhum. Aí meu filho disse assim, olha aqui quem é esta mulher. Aí, foi aquele corre-corre, e não tiro, eu quero meu dinheiro todo. Eu não venho mais nunca aqui. E aí peguei o dinheiro mas e o medo? O medo continuou. E é outro trauma que eu tenho. Eu não entro em banco se eu não estiver com meu filho. Não consigo. As pessoas não sabem o que é fazer maldade para dentro da cabeça das outras pessoas. Não é a aparência física, não é dentro da cabeça. E aí passou, né? Aí daqui a pouco a imprensa veio atrás de mim, porque a coisa ganhou corpo no mundo inteiro. E aí eram entrevistas, eram chamados, era isso, era aquilo outro. E a revista Veja aí foi em cima e... Não tinha como se esconder, né? Não tinha como... Nem em Curitiba, nem em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum, não consegui me esconder, pois é. Aí, meu cara, essa história dessa moça... É interessante. Dessa empregada doméstica, mas... Graças a Deus ela ficou feliz, então. E ela depois, ela disse, eu vou comprar minha casa, que eu tanto quero, não sei o quê, porque aí eu condenei, e tudo que eu tinha possibilidade de condenar, claro. Eu condenei. Uma outra coisa interessante, quando se trata, né, de ações que promovam inclusão social, principalmente afrodescendentes, nós sabemos que a senhora foi premiada com a Camélia da Liberdade, né? Que é um reconhecimento a personalidades que se preocupam com esse tema. Exatamente. Nessa linha, conte para nós como é que foi esse projeto Balcão da Justiça e Cidadania, como é que ele foi implantado, o resultado. Meu caro, esse é outro episódio na minha vida, que não foi brincadeira, mas eu sou tinhosa, como a gente diz na Bahia. Um dia eu vi lá o povo reclamando, minha sentença, cadê minha sentença? Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que criar alguma coisa para aliviar o sofrimento desse povo preto, pobre e da periferia. Aí não sei como, eu me sentei lá, aí eu digo, não, peraí. Aí eu vi que na Austrália, as sentenças saíam no mesmo momento. O processo era julgado ali e o resultado, a sentença saía. Aí eu digo, eu vou fazer esse curso. Olha, catei todos os R$2 que eu tinha, paguei o curso, comprei passagem, hospedagem e fui. E fiz o curso. Quando eu voltei assim, expert. Eu digo, agora eu posso implantar alguma coisa para agilizar. E aí elaborei um projetozinho. E eu consegui implantar esses balcões de justiça e cidadania, juntamente com algumas faculdades. Isso foi na Bahia? Lá na Bahia, sim.
E aí acelerou muito os processos, muito mesmo, porque era dos espaços fixos. Aí depois, um dia, eu tive uma ideia de lançar em um ônibus. A Justiça Célere em um ônibus. Ficou itinerante. Ficou itinerante, Mas não parei por aí, não. Aí eu fui a Brasília para arranjar eu não quero dinheiro, eu quero só o ônibus. O resto eu me viro. Aí me deram o ônibus. Quando o ônibus chegou lá, eu digo, não, meu Deus do céu, não é possível que Deus seja tão bom comigo. E aí tinha um restante, né? Computador e lá vai. Aí eu sei que eu consegui tudo. E fomos inaugurar este ônibus. No dia da inauguração, não sei porquê, uma colega minha aí disse assim, ela tinha mais prestígio do que eu. Não vai acontecer essa inauguração hoje. Eu disse, por quê? Não, porque não é hoje. Eu disse, tá bom, tá certo. Aí não inaugurou naquele dia. Aí eu disse, eu vou chamar uma autoridade lá de Brasília, porque a autoridade vem, e aí eu quero ver adiar. Aí não aconteceu diferente. Aí eu consegui inaugurar esse ônibus. Então, esse ônibus passava 30 dias em cada bairro. Nunca mais ninguém reclamou de cadê minha sentença, cadê minha decisão, nunca mais. Mas um dia eu tive mais um estalo. Eu me lembrando do Rio São Francisco, eu disse, por que eu não implanto um juizado itinerante marítimo? Aí eu consegui um barco. Eu sou muito doida. Consegui com a Marinha um barco e o combustível eu consegui com a Petrobras. Pronto. Aí só foi implantar. Por quê? Porque naquelas ilhas da Baía de Todos os Santos, eu saía por lá para ver as necessidades do povo e eu notava que muita gente não tinha nem o registro de nascimento, porque tinha que se deslocar das ilhas para o centro de Salvador para poder fazer o registro de nascimento. Então, e nem todo mundo conseguia essa... E o custo? Né? E o custo? Por causa do custo. Do custo. O custo e, às vezes, desconhecimento, né? Então, ficavam homens e mulheres, casavam somente na igreja, porque não precisava o registro de nascimento. E aí eu criei esse juizado marítimo, que foi um grande marco na minha vida. Maravilha. E por falar em Brasília, eu vi que na sua caminhada houve também uma trilha na política, né, do país. No governo do nosso ex-presidente Michel Temer, a senhora foi indicada em junho de 2016 para ocupar a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que era uma estrutura subordinada ao Ministério da Justiça, não é isso? Sim, sim. E logo em fevereiro do ano seguinte, a senhora foi anunciada ministra dos Direitos Humanos. E tomou posse já no dia seguinte, né? Foi rapidinho. Então, a senhora gosta das coisas ágeis, né? E naquele momento, né, não havia qualquer mulher negra nos ministérios. Então, eu lhe pergunto, essa sua passagem pelo Ministério, ela foi positiva para o Brasil no que se refere, por exemplo, a movimentos negros, movimentos feministas que demandavam por leis que diminuíssem essa desigualdade racial? Como é que a senhora viu essa sua passagem no Ministério? Olha, primeiro na CEPIR, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Ali eu trabalhei bastante. Inclusive foi, se não me falha a memória, foi naquele momento que eu criei uma comissão de verificação. Por quê? Porque aconteceu um concurso já com cotas, que as cotas, quem primeiro lançou na Bahia fui eu e mais 4 mulheres negras. Então, eu já conhecia mais ou menos como funcionavam as cotas. E teve um concurso em um determinado lugar. E aí o cidadão se pintou de negro e foi fazer o concurso aproveitando das cotas para negros. Mas ele esqueceu das mãos. Então, quando ele pôs as mãos
em cima da mesa. Aí o pessoal disse, não. E aí? E aí houve essa confusão. Então meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Aí eu criei uma comissão de verificação para fazer uma avaliação mais criteriosa, mais demorada, para que realmente a lei fosse cumprida. Mas eu também não demorei muito na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Tinham alguns processos também que estavam meio emperrados, porque, sei lá, mexia com pessoas ditas importantes, porque todos nós somos importantes. E aí eu consegui a federalização desses processos, eles passaram a ser julgados lá em Brasília, e o pessoal ficou assim, maravilhado, porque foi a morte de uns 5 ou 6 negros de uma só vez. E aí o processo começou a caminhar com a celeridade devida e necessária. Depois também no meu gabinete eu botei negro, branco, índio, tinha até uma japonesa, que ela dizia, eita doutora, eu sou japonegra, aqui junto com a senhora, ela se dizia japonegra. E aí nós fomos andando. Um dia eu fui fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, e quando eu cheguei lá, aí o ministro o ministro da Justiça me telefonou e disse, olha, onde a senhora está? Eu disse, estou aqui em tal lugar. Ele disse, amanhã de manhã o presidente quer falar com a senhora. Eu disse, mas minha passagem está para tarde. Ele disse, se vire e venha. Eu disse, meu Deus, como é que se vira? Aí eu comprei uma passagem do meu bolso e voltei, porque quando o chefe chama... Se virou. É para se virar. Aí eu comprei uma passagem do meu bolso, que eu tinha ido a serviço, mas comprei essa passagem do meu bolso, e quando deu 9 horas eu cheguei em Brasília. Tremia igual o vara verde. Eu dizia, meu Deus, o que o presidente da República quer comigo? O que eu fiz? Aí olhava e me perguntava onde foi que eu errei, não fiz nada, meu Deus do céu, e pedia proteção. Aí eu fui direto do aeroporto para o Ministério da Justiça, conversar com o então ministro. Aí ele disse, vamos embora, já estou aqui pronto. Você já tomou café? Eu disse, não, senhor, vim direto do aeroporto. Vamos assim mesmo. Aí eu disse, então vamos. Quando chegamos lá, eu vou só demonstrar aos senhores. Estava o presidente Temer na porta, ele é muito elegante, muito cortês, já esperando. Aí ele disse, entra aí rapidinho, ministra. Opa. Imagine o susto, gente. Perdão. Aí eu disse, tá bom, entrei. Tinha uma cadeira assim do lado direito dele, ele puxou a cadeira, mandou me sentar, e do lado esquerdo o ministro Alexandre. Aí ele disse, olha, a partir deste momento, a senhora é a ministra dos Direitos Humanos do Estado brasileiro. Ah, gente, por favor. O susto foi... Eu não sei como o meu coração aguentou. Aí ele disse, a posse é amanhã. Eu disse, mas ministro, eu estou aqui sozinha, minha família, traga a sua família, mas vai ser amanhã. Aí eu liguei para Luiz Fausto, eu disse, meu filho, na minha posse como secretária, você não pôde vir. Ele disse, minha mãe, amanhã eu estou aí, madrugada. E aí ele foi, e hoje, na hora certa, quando foi de noite, já estava publicado lá no Diário Oficial. E de manhã cedo, já estava lá todos os paramentos. Gente do Brasil inteiro, meu Deus do céu, Jesus. A negritude toda lá. Feliz e batendo palmas, dizer, afinal. Hoje fica bom de contar, mas no momento não foi muito fácil. E aí eu tomei posse, ele disse, agora o mundo é da senhora. E eu senti uma responsabilidade muito grande sobre meus ombros.
E dei, como dizia meu pai, dei cabo de tudo. Não deixei por menos. Visitei todos os estados, criei projetos, entreguei kits para os conselhos tutelares, para os conselhos dos idosos. Fui a Amazonas para ver um problema de tráfico de pessoas, depois de tráfico de crianças também lá naquela região. Tentei fazer alguma coisa com o indígena, mas disseram que não, o indígena é com a FUNAI, a senhora não se mete. E aí fui resolvendo a problemática, porque até então não se tinha tido ainda um Ministério dos Direitos Humanos. E o Ministério dos Direitos Humanos, ao meu sentir, ele tem que se voltar para o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que ali é que diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. E aí eu fui por esta linha e fiz um pouco de cada coisa, não fiz mais porque o tempo foi curto e também não tinha, era um ministério que não tinha dinheiro. Tudo que eu conseguia, porque eu sou muito jeitosa, eu tenho um amigo em todo lugar. Eu digo sempre, nasceu, está aqui no meu colo, não quero saber se é preto, branco, azul, amarelo, homossexual, lésbica, grande, pequeno, menino, menina, não quero saber. É gente, venha. Aqui o colo está à disposição. E aí eu fiz muita coisa por este Brasil afora. No Nordeste eu tentei fazer muita coisa, faria muito mais, mas o tempo também não deu. Para os idosos eu criei uma lei que ninguém tinha nem lembrado que poderia ser, a lei da prioridade absoluta. É a Lei 13.466, que ela prioriza em todas as áreas e setores a pessoa que tem mais de 80 anos. Porque tem a lei da prioridade, que é o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa. Mas, aí eu, um dia, vendo uma situação muito séria no aeroporto, com uma senhora, eu disse, não, eu tenho que criar alguma coisa. E aí o Congresso me ajudou e esta lei está aí em plena vigência. Também em São Paulo eu consegui fazer alguma coisa pelas crianças, lá na Bahia também. Aqui em Curitiba também teve um pessoal que não gostou muito de mim, porque tinham os recursos. E esses recursos eram destinados para X situação. É o que nos bancos eles chamam de verba carimbada, né? E tinha 30 dias para aplicar estas verbas. E não tinha sido aplicada. Então, no 31º dia, tinha que devolver. E aí eu fui buscar o dinheiro do Estado brasileiro, né? Não tinha outro jeito. Se fosse meu, eu até deixava lá. Aí o dirigente não ficou muito feliz, mas depois tudo veio à tona e ele reconheceu que... E agradeceu. E agradeceu, porque eu não deixei ele cair em armadilha. Então vejam, quem acompanhou esse nosso bate-papo, como eu disse, seria uma entrevista com uma pessoa incrível, que sempre cuidou das pessoas. Afinal de contas, direitos humanos é para quem gosta de pessoas. E é um exemplo que deve, com certeza, ser seguido. Nós agradecemos demais aquelas pessoas que nos acompanharam. Eu agradeço muito e de coração a doutora Luizlinda Valois pelo tempo precioso que ela, com certeza, tem e dedicou a nós nesse momento. Eu agradeço demais, doutora. Por gentileza, pode se despedir desse pessoal que está nos acompanhando no Brasil todo. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor, esse momento é marcante na minha vida, é mais um passo crescente que eu dou aqui no estado do Paraná, em Curitiba. E eu quero agradecer todas as premiações que eu recebi aqui no Paraná.
inclusive o título de mestre que eu recebi, o Pinhão de Ouro também, que eu fiquei assim embevecida quando eu recebi, de personalidade do ano, e outras coisas que já me disseram que estão chegando por aí. Títulos merecidos. Não sei se com certeza o Centro Universitário Internacional Uninter acaba de ser premiado com a sua presença. Agradecemos demais. Eu é que sou a premiada em estar aqui com os senhores. Muito obrigada. E que os senhores cresçam e levem conhecimento para todas as pessoas, todos os seres humanos do mundo, porque a humanidade precisa de conhecimento para poder, inclusive, fazer as suas reivindicações. E, gente, como eu sempre faço, quando eu termino alguma atividade, pelo amor de Deus, paz é o que a humanidade está precisando. Paz, esqueçamos um pouquinho o dinheiro. Dinheiro é bom, vale a pena. Mas ele, junto com a paz, ele nos enobrece e nos dá felicidade e muita saúde. Muito obrigada. Axé. Epa. Felicidade a todos.